Porque parece que existe dentro de nós algo acerca de Deus. Nós temos uma necessidade, um desejo de buscar a Deus. Porque Calvino estava certo quando disse que todos os seres humanos nascem com essa consciência acerca de Deus. Já está no ser humano. Mas a pergunta é, por que existem seres humanos que não buscam a Deus? Eles não acreditam em Deus. Aliás, eles não têm fome, nem têm sede por Deus. E aqui nós temos uma resposta, porque a palavra está dizendo que essas pessoas não tinham fome, e Deus colocou a fome. Elas não tinham sede, e Deus colocou a sede. A sede pela palavra, a fome pela palavra. Porque o natural do ser humano é ele buscar a Deus. O natural do ser humano é ele se render ao poder do Senhor Deus. Mas nós temos visto que parece que essa naturalidade, ela tem se acabado. E alguém pode dizer, se muitas pessoas não buscam a Deus, é porque ninguém nasce com uma consciência de Deus. Porque se fosse algo natural, existiria em todos os seres humanos. Mas perceba você que a força da cultura, ela transforma os nossos instintos. Meus irmãos, não existe algo mais forte do que a fome física. Aliás, o primeiro pecado envolveu comida. E pode perceber que na história, o ser humano, ele se debruça na busca pela comida, os melhores pratos, os melhores banquetes. Sempre na história, nos personagens que nós encontramos nos livros, tem uma alusão a mesas, a banquetes, porque a comida está presente no cotidiano do ser humano. Mas nós temos vivido uma época que a comida ela é rejeitada. Nós temos vivido uma época que cada vez mais a comida ela se torna uma inimiga de muitas pessoas. Perceba que em nós existe um instinto de comer, um instinto por um prato delicioso. Mas quantas mulheres vão na frente do espelho e se sentem gordas, cheias, e elas têm uma luta diária com a comida. Aquelas que comem bastante, elas se sentem mal. Mas o instinto da pessoa não é para comer. Sim, é para comer, mas existe um padrão no mundo dizendo que a mulher bela é aquela que é magra. E com isso nasce aquilo que nós conhecemos de anorexia nervosa, onde jovens e adolescentes estão morrendo de inanição, porque elas têm um problema com a comida. Perceba que a comida é um instinto, a pessoa busca comer. Mas a cultura é tão forte que ela modifica o nosso instinto. Ela faz com que jovens, elas venham rejeitar a comida, venham rejeitar as delícias desta terra que estão nos alimentos. Tudo isso para se manter dentro de uma cintura, para se manter dentro de um padrão. Tudo isso para se manter de acordo com aquilo que é o olhar da sociedade. E isso faz com que elas modifiquem aquilo que é natural, porque o natural é comer. Mas elas não estão se direcionando pelo natural, elas estão se direcionando pelo cultural. O que eu quero dizer é que existe em nós o natural por buscar a Deus, mas o cultural, que nós imitamos várias pessoas, nos afasta de Deus pelo fato de que Deus, Ele é rejeitado pela cultura. E nós temos a naturalidade de buscá-lo, mas desde muito cedo as nossas crianças são ensinadas a não buscarem a Deus. E com isso o ser humano ele não tem a fome, ele não tem a sede por Deus. Da mesma forma que uma jovem, ela tem a naturalidade de comer, porque ela nasceu com o impulso de comer, mas chega uma fase da adolescência que ela quer manter o padrão, e cada vez mais ela se escraviza na magreza, porque a anorexia é a mania da magreza,
E ela olha para a comida, ela vai rejeitando aquilo, e quando ela come, ela se sente mal e vomita. Ela provoca vômito, simplesmente porque ela quer obedecer a um padrão cultural, simplesmente porque ela quer se manter agradável aos olhos da sociedade, que define a mulher bela como sendo a mulher magra. Mas como que a moça chega a este ponto da anorexia? Que aliás, isso é um problema que nós pais temos que tomar cuidado com os nossos filhos, porque geralmente a anorexia, ela se desenvolve desta maneira. E eu estou fazendo uma ilustração em relação à anorexia para trazer para o mundo espiritual. Porque imagine que essas meninas começam a ver revistas e modelos de mulheres que são bem magras, e elas começam a desejar, porque o desejo ele funciona desta maneira: eu desejo o que o outro deseja, eu defino um modelo, aquela pessoa que ela se torna um modelo para mim, tudo quanto ela deseja eu desejo. Se ela desejar um tênis caro, eu vou desejar o que ela deseja. Aliás, tem um livro de Milan Kundera que fala algo bem interessante. Ele diz que não é importante os homens se acharem bonitos para que as mulheres venham desejá-lo, porque as mulheres desejam homens que namoram com mulheres bonitas, e as mulheres desejam homens que namoram com mulheres bonitas porque as mulheres bonitas se tornaram modelos para estas mulheres. Eu tenho um modelo, e o que este modelo deseja, eu passo a desejar. Você quer um exemplo disso? Alguma propaganda de televisão coloca, por exemplo, alguém que não é modelo de ninguém para fazer um comercial? Não. Uma propaganda de televisão vai colocar um modelo. Quem é? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ele é um modelo de vários jovens. E se o Cristiano Ronaldo sorrir dizendo, este tênis é maravilhoso, os jovens vão dizer, eu quero também. Porque os jovens definem o Cristiano Ronaldo como modelo. Ou seja, tudo quanto o meu modelo desejar, eu vou desejar também. E o desejo se torna um triângulo. E o que acontece é desta maneira: a jovem olha para modelos magras e elas começam a desejar o que elas desejam. A modelo magra quer a magreza, e a jovem que tem a modelo magra como modelo, ela deseja também a magreza. E veja que a cultura modifica o que é natural. No caso, comer. Ela não quer mais comer, porque agora o desejo é muito maior. Meus irmãos, o desejo que é estabelecido na cultura modifica aquilo que é natural. O que eu quero te dizer com isso, fazendo uma ilustração com o espiritual: quem são os nossos modelos? Quem nós definimos como pessoas que admiramos? A partir do momento que nós temos modelos, e o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A partir do momento que eu olho para um modelo como Paulo, como Pedro, como João, eu desejo o que eles desejam, e eles desejavam Cristo. Mas nós temos tido outros modelos. Os jovens desejam aquilo que modelos na televisão estão desejando. Os jovens estabelecem modelos que não tem nada a ver com Cristo, e que aliás dizem, eu não quero saber de Deus, eu não acredito em Deus. E com isso nós temos perdido a fome espiritual. Nós temos perdido o anseio por Deus, porque a cultura, ela esquece de Deus. A cultura, ela abomina a palavra Deus. Aliás, pela cultura nós até tiraríamos do dinheiro a palavra Deus seja louvado.
Porque no trabalho não tem espaço para Deus. Na universidade não tem espaço para o debate de Deus. Na escola não tem espaço para Deus. Na televisão não tem espaço para Deus. E os nossos modelos são construídos lá fora. E a partir daquilo que eles desejam, nós começamos a desejar também. E nós vamos seguindo esses modelos e esses desejos e nos esquecemos da fome natural. Aliás, nós temos até vergonha de dizer algo acerca de Deus, porque parece que a cultura, se nós levarmos para a cultura Deus, eles se afastam de nós, porque nenhum dos amigos querem saber de conversa acerca de Deus. É interessante, por exemplo, a minha mãe, quando ela está reunida com algumas pessoas na frente de casa, e ela começa a falar sobre Deus, eu percebo que as pessoas começam a sair. Qualquer outro assunto, elas ficam ali. Aí eu disse: mãe, perceba que quando a senhora começa a falar sobre Deus, as pessoas saem. Porque o assunto Deus, ele é afrontoso, ele é desnecessário para muitas pessoas, e com isso a cultura expulsa Deus. E se nós falarmos que a pessoa não tem Deus, pelo fato que ela não busca Deus, aquilo é uma afronta ainda maior, porque Deus se tornou algo customizado. O que é algo customizado? É um paletó que eu vou, por exemplo, na Riachuelo e não cabe em mim, e eu digo: não, é muito grande, eu vou lá na costureira e mando ela customizar, ela colocar do meu tamanho. Ou seja, as pessoas querem ter uma fé do tamanho delas, do jeito delas. Elas querem ter uma fé conforme a vontade delas. É um Deus à imagem e semelhança delas. E com isso nós vamos perdendo a fome por Deus. Nós nos tornamos cristãos que queremos nos assentar à mesa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós nos tornamos cristãos que, aliás, preferimos os banquetes lá de fora, porque o banquete de Nabucodonosor é muito mais atraente. Perceba que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, apesar de ser atraente o banquete de Nabucodonosor, mas eles decidiram pelas verduras, pelos legumes, aquilo que não é tão atraente. E a mesa de Cristo, por enquanto, ela se faz com pão e vinho. E alguém pode dizer: ah, mas o banquete que existe lá na cultura do mundo é muito mais atraente. Se tem delícias, se tem coisas boas. Não dá, pastor, para nós rejeitarmos aqueles banquetes especiais. E enquanto nos assentamos na mesa, diz o apóstolo Paulo, de Deus, nos sentimos atraídos pelo cheiro que vem da mesa dos demônios. E nós dizemos: Deus, agora não, eu cansei de comer vinho e pão, agora eu quero ir para uma mesa mais especial, porque os meus modelos estão naquela mesa, os meus modelos estão lá, e eu quero ir para lá. E com isso eu me torno alguém que vou tendo fome por aquilo que não é necessário, tendo fome por aquilo que o mundo apresenta, mas que nos mata e que nos leva a uma morte espiritual. Nós não temos fome por Deus, porque o natural é nós termos fome, mas nos tornamos pessoas que, quando Deus nos apresenta o alimento, dizemos: Senhor, não, eu quero agradar outras pessoas. Lembra da anorética, da jovem magra, que está se tornando raquítica? Ela não quer comer, apesar de algumas sentirem desejo de comer, mas ela não quer comer, porque ela quer agradar a sociedade, ela quer ser bem vista. Quantos de nós olhamos para a comida de Deus e não queremos comer, porque queremos agradar a sociedade?
Porque ser crente santo é algo muito chato. Você tem que rejeitar muitas coisas. Você tem que renunciar a muita coisa. Então é preferível você se tornar raquítico na fé. É preferível você se definhar. Se eu pudesse olhar você agora espiritualmente, aliás, se os anjos de Deus, acredito que eles possam olhar espiritualmente. Eu imagino eles olhando vocês agora. Será que você tem se mantido saudável? Ou você está anorético? Ou você está tão magro, tão raquítico espiritualmente, porque não se alimenta? E não se alimenta não é porque Deus não colocou em você o desejo por Ele. Deus, quando você nasceu, Ele colocou em você a consciência dEle e o desejo por Ele. Mas para você agradar o olhar da sociedade, você quer se manter magrérrimo, você quer se manter esquelético, você rejeita a comida de Deus, porque espiritualmente o mundo não quer pessoas saudáveis. Espiritualmente o mundo deseja pessoas destruídas, pessoas que não têm mais força. Preste atenção em algo. Quanto mais fraco espiritual você for, mais as pessoas vão gostar da tua companhia. Quanto mais parecido com Caim você for, mais as pessoas vão querer construir cidade com você. Perceba que Caim construiu cidades. Mas quanto mais você se parecer com Abel, saudável espiritualmente, mais as pessoas vão querer se afastar de você. Pelo simples fato de que você não pode demonstrar que ama o alimento de Deus. Assim como essas jovens na sociedade, em anorexia nervosa, elas se tornam magras para agradar uma sociedade. Nós nos tornamos magros espiritualmente para agradar uma sociedade que não quer saber do alimento de Deus, uma sociedade que odeia o alimento de Deus, uma sociedade que blasfema de Deus e aliás diz: eu não quero saber nem da conversa sobre Deus. Deus não pode estar no trabalho, Deus não pode estar em qualquer outro lugar. Tudo a sociedade converte para fins de destruição. O Natal, não coloque Jesus na sua casa. Eles querem que você coloque uma árvore, eles querem que você coloque o Papai Noel. Na Páscoa não fale sobre Jesus, coloque um coelho, porque falar sobre Jesus incomoda. Na escola, fale de qualquer outro historiador, qualquer outro pensador, mas Jesus não, porque isso afronta. Meus irmãos, sabe por que os nossos jovens não têm mais sede por Deus? Porque os nossos jovens não têm modelos espirituais. Os nossos jovens estão tão envolvidos na secularização, naquilo que não pertence a Deus, que eles têm vergonha de serem saudáveis espiritualmente. Um jovem nos dias de hoje tem vergonha de ser santo. Desculpe a sinceridade, vai um jovem dizer por aí que não namora. Vai um jovem na escola dizer: eu me mantenho esperando o casamento. Ele vai ser motivo de bullying. Ele vai ser motivo de escárnio. Sabe por quê? Porque a sociedade não quer pessoas saudáveis espiritualmente. Ela quer pessoas mortas, esqueléticas. Ela quer pessoas anoréticas espiritualmente. Ela quer pessoas como um vale de ossos secos. Pessoas que sem fome por Deus morreram de inanição. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai deixar a cultura modificar o teu desejo por Deus.
você não vai morrer de inanição, você vai crescer saudável espiritualmente, você não vai morrer espiritualmente. E o porquê eu digo isso? Porque a palavra fala: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque um dia todos verão que Cristo é Rei, que desprezaram o alimento de Cristo. Por isso que Ele falou que aquele que não participa da mesa com Ele, não tem parte com Ele. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. É o momento de comer a comida de Cristo, de se alimentar de Cristo. É o momento de você desejar por Ele e dizer: Senhor, eu quero permanecer na mesa contigo. Eu quero sentir fome pelo alimento espiritual. Ainda que o mundo zombe de mim, ainda que o mundo venha rir, porque eu sou saudável espiritualmente, não, eu não vou ser anorético espiritualmente. Ou seja, eu não vou ter uma mania de magreza espiritual. Eu não vou morrer de inanição, porque eu quero ter fome por Deus. Eu vou comer da comida de Deus, eu vou me alimentar da comida de Deus, porque isso é o natural. Eu ter sede, eu ter desejo pelo meu Deus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor e glorifique a Ele. De pé em nome de Jesus.